A gente tem a honra e a alegria de contar com a presença da Tina. Não sei se você estava aqui, Tina, quando eu falei no começo, eu não sei se todo mundo estava aqui também, mas ciclos de meditação, quando a gente se compromete a fazer algo por um tempo, né, 21 dias, 40 dias, muitas transformações acontecem, às vezes transformações silenciosas, que a gente vai demorar um tempo para poder perceber, e às vezes transformações que a gente já começa a ver, né, instantaneamente, seja em processos internos no nosso corpo, seja na nossa casa, nas nossas relações. Isso mexe com a gente e às vezes no momento da meditação, que é muito rápido, né? A gente tem 20 minutos ali, são exercícios, são práticas. E a ideia da Tina é justamente essa, a gente conta com a participação dela geralmente no meio ou no final dos ciclos, para a gente poder ter esse momento de assentar o corpo, assentar tudo o que aconteceu, refletir, e o espaço de troca, como eu falei, a Tina é muito boa, tanto para escutar quanto para puxar a nossa língua, fazer perguntas que façam, né, sentido ali. Então é uma bênção, uma honra contar com você, Tina. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença e seja muito bem-vinda. Obrigada pelas palavras. Bom dia para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês têm um bom motivo para estar aqui, né? E é uma alegria para mim, viu? Fazer parte dessa comunidade é um bálsamo para mim também. Hoje eu queria começar falando um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que por ano, estima-se que 870 mil pessoas vão morrer de solidão. Quando eu vi esse dado, eu confesso que eu fiquei muito impactada, porque a solidão, ela é um sentimento muito ameaçador para nós humanos. E, e aí eu fui pesquisar um pouco mais como que essa solidão se manifesta, né? E muitas vezes ela se, ela começa com uma doença crônica. Ela vira uma ansiedade que não cura, uma depressão que não responde a nenhum medicamento. E essa semana eu me deparei com uma frase que é, que é de um livro, A Insustentável Leveza do Ser, um livro antigo. E foi até uma pessoa aqui onde eu moro na Espanha, e foi uma pessoa aqui que me falou essa frase. E a frase é assim: a doce ausência da mirada, a doce ausência do olhar. Como é uma tortura, né? A gente passar pela vida muitas vezes buscando o olhar e não tendo. Então, esse tema é muito caro para mim, eu tenho certeza que para todos vocês, né? Tem um psicólogo inglês, Paul Gilbert, é um psicólogo evolutivo. Ele estuda a psicologia dentro da sua evolução, o ser humano dentro da sua evolução. E ele traz um conceito das emoções, da forma como o ser humano regula as emoções. Ele traz didaticamente em forma de três círculos mesmo. Ele classifica como um círculo vermelho um sistema de regulação com um número, com um bloco de emoções, que é o nosso sistema de ameaça, que ele é representado pela cor vermelha, e nele a gente vive a maior parte do nosso tempo se sentindo ameaçados. Depois a gente tem um bloco de emoções que é representado pela cor azul, que são emoções mais realizadoras, que são conquistas, um movimento mais de busca de recursos. E a gente tem um bloco que é representado pela cor verde, que é um conjunto de emoções ligado à conexão, ao contentamento. E esses três sistemas, eles nos compõem e eles são fundamentais para a nossa regulação, né? A gente precisa saber que a gente
corre alguns perigos e precisa mapeá-los. É claro que a gente ultimamente tem sentido perigos onde não existem, né? Hoje o nossa grande fonte de perigo muitas vezes é o nosso próprio pensamento e a gente precisa da nossa busca de recursos, correr atrás daquilo que a gente tem que correr atrás, mas a gente precisa também da nossa fonte de conexão, né? Ela nos sustenta. E esse sistema regulador verde, ele acontece no encontro com o outro, principalmente. Naquele encontro em que a gente se sente visto, a gente se sente aceito, né? É aquela presença em que seu corpo é uma manifestação corporal mesmo, né? O seu corpo ele descansa e e aí você pode ser quem você é, porque isso não te traz nenhum tipo de ameaça e você também não precisa performar. Então, isso é caro demais para a gente. A gente está vivendo uma epidemia solitária, porque a solidão, ela não necessariamente é a falta de pessoas, mas sim a falta de vínculos, a falta de uma conexão profunda que vai nos nutrir, né, naquele lugar. Então, eu trouxe uma prática pequena, breve, só para a gente experimentar um pouco essa sensação, esse resgate dessa sensação que a gente conhece em alguma medida, né? E eu queria convidar vocês para fechar os olhos um pouquinho de novo, arrumar a postura, sentir o seu espaço, sentir a sua respiração, talvez fazer algum ajuste pequeno no seu corpo, deixar que a respiração aconteça livremente, do jeito que ela está, não precisa mudar nada. E essa é uma prática que a gente vai usar um pouco da nossa imaginação. O convite é que você traga na sua mente, nas suas lembranças, uma pessoa querida. Pode ficar um tempinho aí buscando essa pessoa, pode ser uma criança, um bebê, pode ser um animal de estimação. Deixa que esse ente querido chegue. E quando chegar, prepara um cenário assim para você receber essa pessoa, esse animal. Talvez você possa recebê-lo debaixo de uma árvore frondosa, numa sombra agradável, ou algum outro lugar que a sua imaginação te levar. Mas só sente como que o seu corpo reage à presença dessa pessoa, desse ser. Como é que você, como é que você se sente, como que a sua expressão do rosto, deixa chegar o que vier. Deixa seu corpo
ocupar algum espaço diferente, talvez você queira tocar esse ser, essa pessoa. Desfruta um pouco desse momento. E aproveita também para sentir o desfrute de ser visto, de ser vista pelo outro. E agora, num gesto que faça sentido para você, se despeça dessa pessoa. Talvez com um abraço, talvez com um beijo, o que vier. Não tem certo e errado, não. O que chegar, a gente acolhe. E aos poucos, dentro desse espaço que você escolheu para estar, se conecta com outro círculo, um círculo mais amplo de pessoas. Eu gosto de trazer um nome que é a sua comunidade de afeto. Sabe aquelas pessoas que passam no seu dia a dia, que te falam bom dia, que cuida de você de alguma forma, que cuida do espaço onde você vive, onde você trabalha. Talvez um vendedor de um lugar que você frequenta, talvez alguém num espaço onde você faça uma atividade física. Só vai mapeando essas pessoas à sua volta, quase que reconhecendo esses olhares, essas trocas, esses sorrisos, e talvez se dando conta como que essa comunidade de afeto, ela é nutritiva, como ela preenche seus dias, sua rotina, como ela às vezes te tira de um pensamento ruim, de um pensamento ruminativo. Talvez também tenha chegado alguém que você ainda não notou que essa pessoa está ali por você, para você, te amparando de alguma forma. Aproveita esse momento para você reconhecer e reconhecer também o seu lugar na vida dessas pessoas, o impacto que sua vida tem. Às vezes não é um impacto gigante, não é um vínculo profundo, mas é um olhar. Talvez você possa também fazer algum gesto para se despedir dessas pessoas de alguma forma. Talvez você queira fazer isso tocando alguma parte do seu corpo para sinalizar. Sente como que está a sua respiração, seus pensamentos. E aos poucos vai soltando essas,
essas imagens, essas lembranças. Nota como está o seu corpo agora. Se ele te pede algum pequeno movimento, vai finalizando a sua prática, movimentando talvez suas mãos, seus pés, e quando for confortável, abrindo os olhos. Muito bom. É, se alguém quiser falar, nós vamos gostar de ouvir, né, Renato? Com Não sei se certeza. vocês já tinham se dado conta dessa comunidade de afetos que nos abraça. Eu, eu me dei conta da minha comunidade de afeto quando eu perdi ela, quando eu mudei aqui para a Espanha e eu já não percebia os olhares, eu já não reconhecia as pessoas. E aí eu senti, eu falei, meu Deus, tem algo que me sustenta num outro lugar, que é muito caro, né? Tô vendo a Irene ali com uma pessoa deitada, um gatinho. É, é uma pequena comunidade ali existindo, olha, que lindo. Então é isso. Sejam muito bem-vindos à comunidade do Renato. Essa é uma comunidade muito viva. As pessoas que fazem parte dela se beneficiam muito por esse cuidado que acontece. Eu estou falando como participante, tá, Renato? É, eu sou uma participante, como é que eu posso dizer? Eu venho quando dá, eu faço as meditações quando dá, tenho a intenção, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E quando eu tô, eu aproveito. E quando eu não tô, eu também me absolvo. E, e, e eu espero revê-los outras vezes em outras práticas que a gente vai fazer por aqui. Maravilhoso. Tina, obrigado por essa experiência maravilhosa e o que você traz é muito forte, porque a gente às vezes só sente quando a gente perde, né? Uhum. E às vezes isso tem muito a ver com o que eu falei no início do processo nosso aqui hoje sobre o voltar para si, porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor, né? E a gente não dá valor para isso, a gente está sempre correndo, a gente está sempre com pressa, a gente está sempre atrasado para o próximo compromisso e a gente não percebe as pessoas que estão ali, né? Que são pessoas do nosso cotidiano, não são amigos, mas são do nosso cotidiano, mas de alguma forma aquilo ali nos traz segurança, nos traz pertencimento. E quando a gente sai desse espaço, a gente se sente é isso que você trouxe, né? Sozinho, sozinha. E eu falo isso, não adianta nada a gente meditar 10 horas por dia se a gente não dá nem bom dia para o porteiro, né? Se a gente não também nutre esse ciclo, né, que está ao nosso redor. E foi muito bonito isso, é algo que eu também nunca tinha parado para pensar. Muito bonito mesmo. A Camila colocou aqui, a Pri também, ó. Obrigada, Tina. Reconheci outras pessoas que não tinham me dado conta do meu viver diário. É o que eu estava falando aqui, Pri, e a Que Camila legal, Pri. colocou. Quer Que falar com a bom. Pri? Tá escrito aqui, ó. A Camila falou também. Não consegui falar, fiquei bem emocionada. Muito obrigado. É isso. A gente se emociona mesmo. Se sintam abraçadas. Estou com vocês aqui demais.
É isso. Alguém quer trazer algo? Deixa eu ver o que a Thaís trouxe aqui também. Muito grata, Tina, muito grata, Renato, por me conduzir por essa trilha para dentro de nós mesmos, de nossos afetos. É isso. Hum. Obrigado a você, Thaís. Eu vou